Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, segundou, hoje é dia 3 de outubro, então entramos aqui no pós-primeiro turno, vamos falar de segundo turno, não vamos falar de política, mas vamos falar de alocação de recurso, já com alguns dados computados, principalmente os eleitorais, então a gente, na minha opinião, cada vez menos tem risco político e cada vez mais a gente tem que olhar para o internacional, como é que está essa dinâmica de dólar e juros no mundo. E é sobre isso que eu vou comentar hoje, passando para o disclaimer. E eu vou tentar aqui, pessoal, de uma maneira, entre aspas, pragmática, né? Colocar para vocês quais são as principais variáveis que vão fazer preço, tá? Daqui para frente, que já estão fazendo preço, então só vou reforçar para tirar um pouquinho do foco em Brasília por algumas semanas, porque tem o segundo turno no dia 30, tá? Mas o que deve fazer preço e o que a gente pode apostar, tá? Olhando aqui para o que já aconteceu no ano e o que vem agora até esse finalzinho, né? Até o finalzinho de 2022. Estamos, por incrível que pareça, pessoal, em outubro já, né? Voou. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar pelos gráficos. Esse aqui é um vídeo que eu tento colocar para vocês uma ótica mais macro. Também vou colocar logo a volta das análises de cada ação, mas eu queria colocar esse vídeo aqui no pós-primeiro turno para entregar para vocês o que eu penso, né? Bom, primeiro, pessoal, a semana amanhece, tá, com estresse muito forte no petróleo, tá? Hoje, dia 3, por quê? Porque a demanda aumentou? Não, porque a oferta deve diminuir, ou seja, a OPEP disse que tem a possibilidade na reunião dessa semana, tá, de diminuir, acho que em 1 milhão de barris, mês, algo assim, eu não vou saber o número exato, mas o petróleo sobe 3%, pessoal. E o índice dólar, que é esse gráfico que vocês estão olhando, que é o dólar perante as moedas do G8, vamos colocar assim, ele continua ainda forte e hoje estável, mas ainda forte, tá? Então o que a gente tem que olhar, pessoal? A gente tem que olhar a dinâmica da recessão europeia, quão forte será, tá? E qual será a resposta, principalmente nesse final de ano, para o Reino Unido. Então o Reino Unido acaba sendo aqui um bom termômetro desse dólar. Dólar forte, ações para baixo, pessoal. Dólar forte, commodities para baixo, tá? Então esse cara está em patamares muito contracionistas para os ativos de risco. China não vem reportando bons dados, então é difícil a gente acreditar que vamos ter ali um grande boom chinês nesse fim de ano. Os dados devem ser melhores, como eu imagino, do que o restante do histórico de 2022, mas não o suficiente para o mundo embarcar nessa. Tá? Então, a China vai conseguir crescer, mas crescer um pouquinho para ela, ou melhor, para ela. Tá? Não vai ser o motor do mundo, tá? Pelo menos não esse ano. Então, a gente tende a ter commodities estabilizando, assim espero. Tá? Quem sabe outubro é o mês que elas se valorizam um pouquinho perante o dólar. Tá? Mas depois, no médio prazo, ou seja, para os próximos 3 a 6 meses, tá? A gente tem total, pelo menos o sinal do mercado é que commodities estabilizam. Vai ser só uma altinha se ela vier e depois uma estabilização. Tá? Dólar acorda forte, pessoal. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que não tem nenhum competidor para o trade de segurança no mundo, a não ser o DXY. Ele continua forte e confesso, né, com a escalada do conflito geopolítico Rússia e Ucrânia, esse cara se fortalece bastante. Tá? Restrições diversas devem estar já engatilhadas, mais uma, né? Mais uma sequência de restrições deve ter o Ocidente para com a Rússia, se isso continuar, com os referendos, as anexações. Tá? Então o dólar ganha o começo do mês de outubro ainda forte, o que dificulta e muito, tá? A gente conseguir encontrar um fundo ou pelo menos um norte mais tranquilo para as ações na gringa. Tá? Para nós aqui, Bovespa, pessoal, tanto faz, tanto fez. Tá? Porque o dólar forte nesses patamares atuais, como já está forte há um bom tempo, nós praticamente passamos aí o mês de setembro provando para o mundo que se caímos bem menos do que os Estados Unidos. Então, essa dinâmica de dólar, como a nossa bolsa não é PIB, não é tão ruim para nós aqui, para os nossos ativos de risco. Bem verdade é que as commodities não andaram. Nós aqui seguramos por quê? É o trade eleitoral, pessoal. Então, esse mês de outubro deve ser um hiato, porque postergamos aí para dia 30 a tal decisão, mas já tira bastante da incerteza do mercado com as eleições, com o fortalecimento, tá, do centro, da direita e da esquerda. Já temos isso na mesa, tá? E na minha ótica, infelizmente, neutralidade, pessoal. O único setor da Bolsa que se beneficia em muito, em qualquer das hipóteses, na minha opinião, são os bancos. Tá? Em novembro, então, saberemos se vamos para a educação, por exemplo, com o candidato Lula ganhando, ou se vamos mais para o ICOM,
tá? Mas olhando também para alguns setores específicos aqui mais preocupados com austeridade fiscal e tudo mais dentro da nossa bolsa, tá? Com o Bolsonaro ganhando. Então temos essas alocações de recurso ainda cozinhando, porque vamos para o segundo turno, porém a gente cada vez mais vai ver, na minha opinião, em outubro, os dois candidatos indo para o centro, tá? Porque a disputa tá parelha, é tudo que o mercado queria. Achou que é muito positivo o resultado para o mercado apertado, porque aí os dois candidatos vão ter que roubar votos do centro, porque as bases talvez não serão necessárias, tá? Um pouquinho mais para o PT ali, mas não muito, para ser confortável, principalmente pela situação em Minas. Então a gente deve ter os dois candidatos indo para o centro. Isso é favorável para os ativos de risco. Então o Brasil deve viver um hiato, pessoal. Mas o grande trade ainda vai ficar por vir. Tá? Essa semana de outubro, para finalizar essa parte de Estados Unidos e macro, fiquem de olho. A gente vai ter que ficar de olho até o final do ano, pessoal. Payroll, CPI, CPI, né? E PMI. Tá? São ali os grandes dados que vão mexer com o mundo, tá? Quanto mais forte a economia americana aparecer, pior para nós, pessoal. Mais forte o dólar fica, menos fortalecidas as commodities. Quanto mais naturalmente esfriar a economia americana, menos os juros lá sobe, ficamos tranquilos. Juros, inclusive, que é o próximo gráfico, pessoal, que teve um sossego aqui nos últimos 4 pregões, tá? Mas ainda em níveis que o mercado não estava precificando. Por isso que eu falava, pessoal, juros rompeu máxima do ano, certo? Que foi feita lá em junho, ou seja, na mínima do S&P, juros fez máxima, S&P fez mínima, certo? Agora o juros rompeu, eu falava, olha, pessoal, o gráfico do S&P está mentindo, que é o próximo gráfico. Ele não tinha rompido essa mínima ainda. Os juros já tinha rompido há 2 semanas e nós estávamos aqui ainda. Eu falava, pessoal, essa arbitragem vai ser fechada, né? Vai ser equalizada. Pois bem, foi, pessoal. Então o S&P rompe mínima do ano, tá? E para nos nossos alvos. Tá? Então aqui eu espero no curtíssimo prazo uma certa resiliência dos compradores, tá? E vai ser fortalecida essa resiliência caso o Powell comece a abrandar o seu discurso. Caso os dados econômicos venham fracos, como o payroll, por exemplo, de outubro venha tranquilão. Tá? Aí a S&P para cima, pasmem, pessoal. Dados fracos econômicos dos Estados Unidos, a bolsa vai para cima. Tá? Por um curto espaço de tempo, sim. Porque aí o soft landing, né, aquele pouso suave, vai ganhar força novamente por lá. Tá? Petróleo, pessoal, hoje, por causa não de demanda, e sim por restrição de oferta, sobe. Então é um dia que as petroleiras aqui no Brasil vão se dar bem segunda-feira e tende a ser essa semana porque a reunião vai para o meio da semana, quarta-feira, se eu não me engano. Posso estar enganado, pessoal, me perdoem, mas deve ter essa restrição de oferta. Então, no curtíssimo prazo, a semana após a eleição, vamos olhar mais para o internacional, eu sei que é difícil, do que para as eleições. É o que vai fazer mais preço. Petróleo para cima, o minério o oposto. Tá? Então, a gente deve ter hoje especificamente, bom para o mercado. Já vejo o WZ subindo 3% lá fora, porque nós vamos tradear as eleições, mas é um trade que se esvazia. Quando que ele vai esvaziar, pessoal? Sexta-feira. Sexta-feira o Brasil vai olhar para o mundo de novo, na minha opinião, porque tem payroll. Payroll vindo forte, várias vagas abertas lá nos Estados Unidos, ferrou. Tá? Então vamos olhar payroll, mas hoje um hiato, mas saibam que o minério de ferro está esvaziando e o petróleo resiliente, porque o cartel vai controlar essa produção, vocês não tenham dúvida disso. Nossos juros, pessoal, estáveis, diferente dos Estados Unidos, então nossa bolsa está bem precificada, aos 115, aos 116, aos 108. Nessa conjuntura está bem precificado, os juros provou isso para a gente, tá? Com a pesquisa ainda para o segundo turno, pessoal, eu não imagino que a gente vá nem para o vermelho e nem para o verde em outubro. Vão ficar balançando aqui. Hoje, mais próximo dos 11, ou seja, bolsa mais próximo dos 116. Sexta-feira pode inverter, podemos voltar aos 12, bolsa mais próximo dos 108, 106. Tá? A gente vai ficar nessa treta. Posso estar redondamente errado, mas eu não esperaria tendência tão já. Tá? O trade Brasil é positivo hoje pelas eleições, pelos resultados das eleições, mas não é tendência, é um espasmo no meu ver. E esse é o gráfico mais importante, né, pessoal? Estamos indo aí para 9 minutos já de vídeo. Tá? Esse, na minha opinião, é o gráfico mais importante, que é o contexto 2022 setorial. Tá? E eu chutava, na verdade, não falava, né? Não profetizava, né? Que o IFLC ia roubar a cena. Pois bem, pessoal, pré-eleição roubou. 19% os bancos sobem esse ano, e as seguradoras. Tá?
eu acredito que esse gap só vai abrir. Ele só vai aumentar. Tá? Vai para 22, 23. É isso que eu imagino, pessoal. Pela aquela dinâmica simples, mas que funciona para alocação de recursos de curto prazo, que é o quê? Dinheiro caro e demanda por ele. Então, desemprego caindo, economia subindo, o dinheiro lá na casa das alturas, né? 13,75% de Selic. Tem gente procurando por dinheiro e os bancos estão felizíssimos de vender caro porque tem demanda. E aqui no Brasil a dinâmica dos bancos é diferente da do mundo. Tem pouquíssima competição, são 4 conglomerados. Então, a vantagem deles, eles são uns cavalos de corrida. E no caso das seguradoras, a aplicação em CDI está show de bola, então lucro financeiro. E especificamente na BB Seguridade, por exemplo, commodities podem se recuperar e foram muito bem durante esse ano. Então, também teve ali o agro, o rural, indo muito bem. Então, essa dinâmica de dólar forte e commodities forte por 2 anos acumulados, o pessoal tem muitos frutos ainda a ser gerados na nossa bolsa, ou seja, empresas com boa estrutura de capital. Setor financeiro, pessoal, para mim, rouba a cena. O IMOB é a surpresa. Tá? Eu achava que o ICOM subiria antes do IMOB, tá? Porque juros estabilizando facilita muito mais o consumo de curtíssimo prazo do que os financiamentos de longo, mas o mercado comprou o IMOB. Então, teria cautela com as construtoras. Tá? Teria cautela com as construtoras. Utilidade pública, 13%, eu acho que enxuga mais um pouco, assim como a inflação está enxugando. Então, utilidade pública eu acho que é 2 pontos acima da inflação, tá certo? Agora que os institutos de pesquisa não estão com muita credibilidade, vamos pôr a minha margem de erro. Acho que utilidade pública, por seguir IPCA ali e tal, deve colocar uns 2,5 para cima do IPCA. Não sei. IPCA vai para 8, está em 8. Vamos por 10% é o que deve fechar a utilidade pública no ano. Então deve ceder um pouquinho para dar esse dinheiro para os bancos, é isso que eu imagino. Tá? O petróleo sobe 8%, o IFIX sobe 7%, o IFIX está correto, na minha opinião. O IMOB que está um pouquinho, né, mais bullish, comprador. O IBOV sobe 6%, muito acompanhado do petróleo, faz sentido também para mim. O ICOM cai 10%, então tem, na minha opinião, mais uma oportunidade aqui do ICOM, tá? Para pelo menos ele chegar no 0-0 esse ano. Então há uma oportunidade aqui no ICOM, só não vejo que será em outubro, pessoal. Outubro deve ser uma brigaiada boa, tá? E aí, novembro, desencadeia aí os principais, as melhores empresas do setor. Vamos ver como que vai ser, se eu estarei certo. Index e o IMAT, né? Ou seja, commodities e os industriais, exportadoras, realmente faz todo sentido. Queda por causa do minério de ferro também, mas principalmente pela expectativa do dólar forte no mundo, não mais só no Brasil. 2020 a 2022, o dólar forte esteve aqui forte, perdão. 2018 a 2022, o dólar esteve forte aqui no Brasil. No mundo, só a partir de 2021, no final do ano, pessoal. Então, o DXY começou a subir, tá? Começou a subir loucamente. Vou pôr para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse foi o momento que o dólar começou a ficar forte no mundo. Aqui, ó, tendência lateral, né? Então, quando que saiu a tendência lateral? Aqui, ó. Então, enquanto a Siri fala comigo aqui, o dólar no mundo ficou forte aqui na setinha, que foi outubro, novembro de 2021. Tá, pessoal? De 2021. Certo? Então, dólar forte mesmo no mundo, 2022. Tá? No Brasil, 2018. Commodities subindo desde 2016. Então, nós estamos em um topo de ciclo, tá? Que pode ser postergado, na minha opinião, caso a China, ano que vem, infelizmente esse ano não vai surpreender, posso estar enganado, mas acho que não vai surpreender. Tá? Caso ano que vem a China volte a crescer bons dígitos aí beleza, pessoal, a gente vai ter mais um ciclo de alta dentro do super ciclo que tivemos, principalmente na Bolsa de Valores aqui, devido, tá, a dólar e commodities forte, que é algo que não acontece ou dificilmente acontece. Beleza, pessoal? Então, eu finalizo com o índice Bovespa e com o nosso dólar futuro aqui para quem é operador. Esse vídeo vai também para a TC Station lá, tá? O nosso índice que comprou bolsa, os investidores gringos compraram bolsa no fechamento, pessoal, e vão se dar bem. Tá? O Ibovespa tem tudo aqui para testar o 113, tá? No dia de hoje e amanhã, mas principalmente, pessoal, o viés do Brasil. Tá? O viés do Brasil é um hiato, na minha opinião, até sexta. Então, petróleo caiu, minério caiu, subiu, não importa. Para nós, até sexta, até o payroll, vai ser uma bonança, tá? Porque o resultado das pesquisas indica os dois candidatos indo para o centro e o mercado acha isso uma maravilha. Tá? Então, vamos
sempre está no parquinho do mercado olhando para ele, porque ele que faz mais preço, ou seja, bancos, instituições, fundos. Eu vejo que o Ibovespa pode, sem problema nenhum, em outubro, nesse ato da eleição, testar novamente os 116,090 e os 116,935, algo assim que eu tenho ali de preço intraday. Até vou dar uma olhadinha aqui no gráfico de pontos. 116,935, exatamente. Beleza, pessoal? Então é isso que eu imagino. Não vejo o Ibovespa vindo para baixo. Pelo menos não nesse momento, mas caso venha, vai ter muita dificuldade de passar pelos 102,915 e pelos 106,435. Beleza? Curva de juros, essa dinâmica, curva de juros bolsa. O dólar, pessoal, esse é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso. Eu estou otimista para o dólar, mas ele não é 2022, porque está demorando muito para o DXY e para o Fed e para a economia americana se esfriar. Então, o final do ano também é um final de consumo interessante lá. Então, nós vamos ter daqui a pouco Black Friday, aquela coisa toda, Halloween, e dá-lhe inflação, provavelmente. Com o petróleo subindo, fica um pouco perigoso. Então, acho que o dólar se estabiliza esse ano. Mas hoje, especificamente, ou em outubro, ele pode sim, pessoal, perder os 5. Então, o dólar, na minha opinião, em outubro, com os resultados agora das eleições, 5,375 é um grande guardião, espero que segure por lá, e 4,962,5 deve ser essa dinâmica. Então, seria mais ou menos que o movimento que o índice está fazendo, que o Ibovespa está fazendo. O mesmo que o dólar deve fazer. O Ibovespa já está fazendo esse movimento de zigue-zague, mas com leve oscilação, uma bandeira aqui. O dólar deve repetir agora, em outubro, esse movimento. Certo, pessoal? É isso. Um grandíssimo abraço para todos vocês. Vídeo macro, eu vou tentar correr aqui para postar para vocês, talvez antes do pregão. Não sei se vai dar tempo, mas se não, vocês devem receber logo mais. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.